ele não simplesmente muda o valor, ele muda a função toda. Uhum. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Esse aqui é o gráfico da função módulo de x. Perceba que não mudou só os valores ali que vão sempre ficar positivos, mudou o gráfico. Perceba que Uhum. para frente de x, x maior que zero, ou seja, positivo, tu tem a reta normal aqui que a gente está acostumado da escola, a reta crescente. Só que quando o x é negativo, né, por exemplo, aqui no -1, -2, na parte negativa aqui, em vez de ser essa reta aqui, ó, negativa para a parte de baixo do y, das respostas, o que realmente importa, virou essa reta, ou seja, mudou o comportamento da reta, entendeu? Uhum. Isso. Então, ele muda a função. É isso que eu quero que tu entenda. Tá bom. Para começar isso. Então, o que, que vai acontecer aqui? Nós vamos levar isso em conta para entender que vai ter partes dessa parábola aqui, dessa equação de segundo grau, que ela é positiva e outras partes que é negativa. Como é que a gente vai identificar isso, né? De novo, vamos Uhum. desenhar o gráfico aqui. Você encontrou as raízes -1 e 2, né, pelo que eu lembro. Então, você encontrou uma coisa assim. Então, você já sabe, para depois do 2 positivo, para antes do -1 positivo. Ah, mas antes do -1 é negativo, professor. Não. Nós estamos falando das respostas, do y, não do x. O que importa na análise aqui é o y, não o x. É a resposta da conta, não o Uhum. valor de x que você coloca na conta. Entende? Sim. O que importa é a resposta. Muito bem. Então, eu vou ter que analisar essas três regiões, por exemplo. Se eu for analisar primeiro aqui a região menor que -1. Se eu for analisar a região menor que -1, não tem problema, porque ela é positiva, tá vendo? Sim. Ah, mas o -1 é negativo. Não importa, o que importa é a resposta da função. Se tu vier aqui colocar, por exemplo, um número menor que -1, -2, vai ficar -2 ao quadrado, 4. -2, -2 vezes -2 mais 2. -2, isso aqui vai dar uma resposta positiva, né? 4 mais 2 menos 2 é positivo, certo? Uhum. Então é o que a gente quer. Então, se é o que a gente quer, olha só, eu posso reescrever isso aqui sem o módulo. Vai ficar x menos 2 vezes x mais 1 igual a 2x mais 1. Então, olha só, eu posso até cortar, não é mesmo? Sim. E daí você vai ficar com x menos 2 igual a 2. Ou seja, x é 4. Uhum. Para essa primeira parte, eu encontrei que o x é 4. Agora vamos para a segunda parte da conta, que é a região negativa, que é a região entre -1 e 2. Como essa região é negativa, a conta daria negativo. Ó, né? Então daria negativo. Uhum. Portanto, o que, que o módulo vai fazer? O módulo tem que trocar o sinal dentro dessa região. Então, em vez de ficar x menos 2 vezes x menos 1, vai ficar menos ali fora, entendeu? Uhum. Porque o que o módulo faz é justamente trocar o sinal. Professor, mas tu tá deixando negativo. Não, não tô deixando negativo. Porque menos com menos dá mais. Dentro dessa região, essa conta dá negativo. Vou te provar. Aham. Um número entre -1 e 2. Qualquer um. Fala aí. Qualquer número entre -1 e 2. Um. O 1. Muito bem. Então, se você colocar 1, vai ficar 1, -1, menos 2. Vai ficar negativo, né? Vai ficar Uhum. 2. Pois é. Então, olha só. Não faço mágica. Eu só leio o que está escrito. Então, por isso que, bem, se eu tenho -2 ali, que deu a resposta, né? -2 vezes, menos 2 não dá mais 2? Sim. Não fica positivo? Justamente. Então, esse sinal aqui na frente está deixando as coisas positivas. Uhum. Igual, então, a 2x mais 1. Olha só que maravilha. A gente sempre vai poder cortar essa coisa aqui, né? Aqui é igual. Sim. Então, vai ficar... Olha só, troca o sinal. Cuidado para trocar o sinal. Então, vai ficar que x igual a 0. Ok? Uhum. Pronto. Agora, vamos para a última parte. A última parte é igual à primeira, porque as coisas são positivas. Então, de novo, mesmo esquema.
Nós estamos de novo na região positiva, né? Então, de novo corta, de novo dá 4. Ok? Aham. Então, está aí as respostas. O x é 4 e o x é 0. Achamos o 4 de novo aqui, mas x é 4 e 0. Ou seja, os únicos dois valores que você pode colocar aqui para que o lado esquerdo seja igual ao direito é o 0 e o 4. Vamos ver se é verdade? Se eu Uhum. colocar o 0, vai ficar 0 menos 2 igual a 0. Opa, dentro do módulo menos 2, né? Ele tem um módulo, certo? Uhum. E meu módulo de menos 2 é igual a 2. Certo, perfeito. Tudo bem? Uhum. Agora, se eu colocar o 4 aqui, vai ficar 16 menos 4 menos 2, tudo em módulo. Igual a 8 mais 2, ou seja, 10. Aqui também é 10. Beleza. Então tá bom. Agora, vamos para a próxima. Bem, eu não quero ir para a próxima, não. Eu quero ir para uma outra conta que segue a mesma lógica, tá? Eu quero que você faça. Nossa aula é longa hoje. Se eu ficar fazendo tudo, vai ser palha. Tá bom. Então eu vou fazer uma parecida, mas não vai ter equação de segundo grau, vai ser um pouco mais fácil. Então vamos colocar aqui, ó, módulo de x mais 3 igual a x menos a 2x menos 1, beleza? Aham. Então, de novo, o que é que tu vai ter que analisar? Onde o x mais 3 é positivo e negativo. Uhum. Claro que o x mais 3, a função como um todo, é positiva para números maiores que menos 3, né? Sim. Só você fazer x mais 3, sei lá, maior que zero, você encontra isso. Mas vai lá, faça na sua velocidade, não tem pressa, né? Resolva aí, quando você achar que sabe as respostas, me indica. Tá bom. É para eu te enviar? Pode sim.
Quando quiser, é só enviar. Enviei. Quer dizer, tá enviando. Foi. Gostei, você trocou o sinal das coisas e encontrou as duas respostas. Perfeito. É claro que a segunda resposta ali você poderia ter escrito 4/3 apenas, tá? Tá bom. Então são os dois valores que você consegue dizer que o lado esquerdo é igual ao direito. Então, maravilha, maravilha, maravilha. Foi bem, poxa. Vamos para a próxima. Essas contas, elas são meio confusas, elas não são difíceis, mas são confusas. Aham. Eu acho que, meu, você poderia ter ido muito bem nessa prova se a gente tivesse tido aulas antes, hein? Que pena. Você sabe, mas você não estava confiante. E essa aqui, dê uma lida e veja se você consegue começar. Se não começar, eu consigo começar para ti, tá bom? Tá bom. Essa eu realmente não sei como começa. Determine a que altura da luz atingirá a parede. Bem, como é que eu posso te dizer o que tu tem que fazer aqui? Essa função que você assinalou gera esse gráfico, certo? Uhum. E a gente sabe que os gráficos têm como altura os valores da função, do h de x ou do y, tanto faz. Sim. Sendo assim, se você conhece a função e você está simplesmente querendo saber essa altura aqui, ó, quando o x é 50, basicamente, é só você colocar 50 no lugar do x que você encontra esse valor. Só isso. Então eu coloco H50. Só que tem um detalhe. Para fazer isso, com o cuidado de que essa função, tal qual no problema anterior, ela tem, vamos dizer assim, uma forma quando é positivo e outra forma quando é negativo, certo? Uhum. Se você colocar 50 ali, vai ficar negativo dentro do módulo. Sim. Então, o que que você vai ter que fazer? Trocar o sinal. É isso. Faz esse cuidado que você tem que ter, beleza? Tá bom. Então, vai lá.
Eu preciso ir na cozinha, tô passando meio mal, só um segundo. Tá bom. Desculpa, tava passando meio mal. E aí? O que é Tudo bem. que é? Chegou na resposta? Não, eu ainda não consegui. Ainda fiquei muito confusa como é que faz a É só conta. jogar os 50 no lugar do X e fazer a conta. Peraí. Só que quando tu fizer essa conta, vai dar negativo dentro do módulo. Daí você pega a resposta positiva, só isso. Tá bom. Beleza?
Desculpa, eu tinha ido no banheiro, e aí? Chegou em Eu vou algo? enviar. Eu vou enviar. Tá bom. Eu não sei se eu fiz certo, mas Tá certo, pô. É isso mesmo. Veja que faz sentido ser 32, porque esse ponto tá embaixo do 48, certo? uhum. Confiança, pô. Te falta confiança. É muito esperto. Eu não gasto elogio, não. Se eu tô dizendo, é porque é verdade. Deixa eu pegar a próxima aqui. Parece que você acertou metade dela. Mesmo esquema, mesma ideia, né? De observar as regiões onde é positivo e negativo. Então, como é que a gente encontra onde vai mudar o sinal? A gente encontra dizendo, sei lá, 3x menos 5 é maior que zero. Então, eu encontro rapidamente que para valores maiores que 5 terços, dentro do módulo é positivo, não muda nada. Se Uhum. você pegar valores de x menores que 5 terços, aí você vai ter que trocar o sinal da função como um todo, colocando um sinal de menos na frente. Ok? Uhum. Então, você primeiro vai avaliar, então, por exemplo, eu vou avaliar a região negativa, que é um pouquinho mais complicado. Então, eu estou falando aqui nessa minha avaliação, que eu estou pegando os valores de x menores que 5 terços, ou seja, vai trocar o sinal. Tá bom? Tá bom. Entendeu que trocou o sinal, porque se eu pegar valores de x menores que 5 terços, dentro do módulo fica negativo, então eu preciso trocar o sinal de todo mundo. Sim. Então, agora isolando, né? 3x menos x, menos 5, menos 4x, maior que menos 4. E agora que vem o detalhe do detalhe do detalhe. Como é menos 4 multiplicando, esse menos 4 tem que ir para o outro lado dividindo, certo? Uhum. Só que quando ele troca de lado, né, numa inequação, numa situação onde a gente tem maior ou menor, né? Maior igual, maior menor, essas coisas. Se eu passo multiplicando ou dividindo um número negativo, inverte o sentido da desigualdade, entendeu? Uhum. Beleza. Esse foi o meu. Agora, tu tem que fazer o teu agora para a parte positiva, onde não muda nada. Tá bom. Bem, não muda nada, por nada eu quero dizer, você não vai colocar esse sinal negativo que eu coloquei aqui, né? Sim. Pode ser que no final aconteça a mesma treta que deu no meu, eu acho que vai acontecer.
Eu enviei. Deixa eu ver. Ah, aí ficou positivo, então não teve treta. Então, como é que a gente vai colocar a resposta agora, né? Você fez a sua conta, e você chegou na sua conta, que o x é maior que 3. Então, a gente vai poder dizer, por exemplo, bem, isso aqui já serve como resposta, tá? Então, tá bom. Mas se tu quisesse escrever de outra forma, você poderia escrever de tantas formas diferentes. Poderia escrever, por exemplo, que a solução é de menos infinito até um, união Essa é de... exatamente a parte que eu não sei fazer. E eu sei que eu tenho que colocar a solução na prova porque o professor pede, mas, tipo, eu nunca sei como é que faz. A parte mais fácil, pô. Os números menores que... A parte difícil é a conta. Os números menores que um são quem? São todos os números menores que um, ou seja, do menos Uhum. infinito até o 1, certo? Foi o que eu Certo. coloquei aqui, de menos infinito até o 1. Muito bem. Agora, tu vai ter um espaço, né, até o 3, Uhum. e daí, depois, do 3 até o infinito, Ah, tá bom. beleza? Uhum. Pronto. Então, vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Essas duas últimas contas é exatamente que eu não sei nada de Mas você exponencial. está dizendo que não sabe nada desde a primeira conta e você está fazendo as contas. Então eu não vou mais confiar em ti. Vamos lá. Ah, bem, eu vou te mostrar, tá? Relax. O que acontece aqui é o seguinte. Perceba, obviamente, que o x está na parte de cima da conta. Não é o que a gente está acostumado. Mas, isso não muda nada. Porque é só que a gente só precisa, então, que a parte de baixo fique igual. Para que assim a gente consiga comparar a parte de cima. Então, o foco aqui é deixar a parte de baixo igual. Num tu tem 4, no outro tem 16. De alguma forma, tu tem que fazer ser o mesmo número nos dois. Tá bom? Sim. Bem, se você parar para pensar, se você parar para pensar, 16 é 4 ao quadrado, certo? Uhum. Então significa que assim, para começar, ó, já apareceu o 4 ali. Claro que ele está ao quadrado, mas e daí, né? No lugar de 16 eu vou colocar 4 ao quadrado. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Não, tudo bem. Então o negócio é o seguinte, o problema é que agora você tem potência de potência, o 4 ao quadrado ao 2 menos x. Uhum. E daí nós temos uma regra. A regra diz o seguinte, potência de potência multiplicam-se as potências. Potência de potência multiplicam-se as potências, tá bom? Uhum. Grava isso que os professores costumam falar muito. Potência de potência multiplica as potências. Potência de potência multiplica as potências. Então, o que eu vou fazer aqui do outro lado? Já que multiplica, eu vou fazer 2, esse 2 aqui, multiplicando esses caras aqui, certo? Certo. Então, vai ficar 4 menos 2x. A Uhum. ideia? Sim. Então, agora que eles estão iguais, pô, a Elvis, é só igualar esses dois aqui. Daí é só achar o valor do x. Certo, mano? Sim. Então, a menos que eu esteja errado, e normalmente eu não estou errado, a resposta é isso. Tá? Uhum. Eu não quero que você faça B. Eu quero que você faça a conta que eu vou colocar aqui. Eu quero que você faça. Pela mesma estratégia que eu fiz, beleza? Tá bom. Lembre-se que 9 é 3 ao quadrado. Uhum. É dica.
Eu enviei. Ah, boa, viu? Pegou a ideia. Sim. Agora eu vou fazer a B e depois eu vou fazer uma parecida. Vou escrever aqui. Tá bom. Ah, bem, eu acho que tu já entendeu, né? Que a gente vai ter que deixar as bases iguais para que a coisa funcione direito. Sim. Então, 27 é 3 ao cubo. E 9 é 3 ao quadrado. Então, em vez de 27 ali, eu vou escrever 3 ao cubo, 2 menos x. Em vez de 9, 3 ao quadrado, 2x mais 1, igual a 1. Então, vai ficar 6 menos 3x, 4x mais 2. E agora, como eles são bases iguais, você consegue juntar os expoentes. É uma outra regra de potência que você tem que saber, tá bom? A multiplicação de bases iguais, né? Veja aqui que as bases são as mesmas. Você soma os expoentes. Então vai ficar 3, 6 menos 3x, mais 4x mais 2. E tudo isso aqui é igual a 1. Daí você tem que lembrar o seguinte: o que é que faz ser igual a 1? Né? O que faz um expoente ser igual, uma potência, uma resposta de uma potência ser igual a 1? Se o expoente é zero, lembra disso? Todo número elevado a zero é 1, não é? Sim. Sendo assim, isso aqui é igual a zero. Porque eu preciso que aqui em cima esteja zero para que 3 elevado a zero seja 1. Entendeu? Aham. Isso. Bem, daí agora já era, né? É só você menos 3x mais 4x é x. 6 mais 2 é 8, vai para o outro lado, menos 8. Pronto. Ok? Tá bom. Pegou a ideia? Então agora é a sua vez. Eu quero que você faça uma parecida. Essa é a sua, tá bom? Ali é 4, 2x mais 1. Ali é 1. 2x mais 1, isso. Desculpa a minha letra feia. Tudo bem.
Eu mandei. Não vou mais escutar quando você dizer que não sabe as coisas, tá? Você aprende muito rápido, pô. Que história é essa? Deixa eu ir para a próxima aqui. Você perde até a graça da aula. Não posso nem ficar nervoso na aula. Deixa eu pegar a próxima aqui. Ó, eu vou falar o que está escrito aqui. Está escrito que o problema está te pedindo qual é o tempo, ou seja, qual é T, certo? Uhum, Quando o número de bactérias, ou seja, o N, é 40 mil, certo? uhum. Então, em outras palavras, né? Eu vou escrever que eu não sou tão malvado. 40 mil igual a 10 vezes 2, 3T mais 1. Tem que encontrar o tempo. Ok? Tá.
Essa até agora eu não tô conseguindo fazer. Hum, Eu bem, não sei nem como faz. para cortar aqui, já fica 4.000 igual a 2 a 3t mais um. De novo, de alguma forma, a gente tem que tentar deixar igual. O problema é que não Ah, vai ser essa parte eu fácil. tinha feito. Eu só tinha passado, na verdade, o 10 dividindo, aí tinha ficado 4.000, tipo, em vez de cortar. Mas era a Tanto única parte que eu faz. tinha feito. O problema é que aqui eu acho que de fato não vai dar para fazer, por quê? Porque não tem nada que é elevado a 2 de 4.000. Uhum. Então você vai ter que usar log. Então, você aprendeu o logaritmo? Sim, a gente aprendeu. É porque na prova de operação não estava pedindo. Mas aqui tem que usar log. É, bem, eu não sei se a sua calculadora ajuda nisso, né? Mas basicamente existe uma propriedade do log que diz o seguinte: se você tem o log de, sei lá, um número qualquer aqui elevado a x, é a mesma coisa que x log desse número qualquer. Uhum. Então, se você aplicar isso aqui, vai ficar log de 4.000 igual a 3t mais um log de 2. Sim. Portanto, agora o que que você tem que fazer? Terminar isso aqui. Quanto que é o log de 4.000? Joga na calculadora aí e me fala. Peraí. Deixa eu ver se minha calculadora tem. Dá 3,602 e mais vários números. 3? É, tá. 3,6, tu falou? É, Aqui continua isso. E agora tu tem que fazer o log de 2. dá 0,3. Tá, e agora você tem que resolver essa conta. Dica: passa esse cara dividindo pro outro lado já, beleza? Uhum. E claro, tu tem que encontrar o valor do t. Ok. Sim.
Já enviei. Vamos ver. Muito bem. Isso aí. 11 terços, que é 3,8 por aí. A gente está falando de horas ou é dias? Quanto tempo levará? Horas. É 3,8 horas, quase 4 horas. Ok? Uhum. Beleza. E aí? Temos mais alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que era esses mesmo. Hum. Uhum. Acho que eu só ia fazer mais contas em relação a essas. Tipo, tirando essa última, provavelmente não vai aparecer na prova. A gente já aprendeu o log, só que como a prova é de recuperação, tá com as matérias do segundo trimestre. E as matérias eram só função quadrática, função modular e função exponencial. Então eram só essas, tipo, para fazer. Quando que é a tua prova mesmo? É dia 29. Não, acho que dia 29. Sexta? É sexta. Entendi. Entendi. Bem, se não tem mais nada que tu queira ver, tem mais alguma lista aí, alguma tarefa que o professor passou? Deixa eu ver se eu acho. Ah, eu tenho uma aqui, peraí, que eu vou mandar, que a gente estava fazendo em uma aula, só que eu não entendi. Tipo, eu tenho uma questão feita. Deixa eu mandar. Essa daqui eu mandei. Saldo de uma conta bancária, onde S é o saldo. Em que dia o saldo é zero? Então, em que dia o S é zero, certo? Simplesmente coloca Sim. zero e faz Bhaskara. Bem, me parece o tipo de conta que agora você sabe fazer, se você se lembrar das coisas que nós estudamos nos outros dias. Né? Ó, o Uhum. que é o saldo ser zero? Se o S é o saldo, é o S ali na equação ser zero e você resolve Bhaskara, beleza. B, em que dia o saldo é mínimo? Bem, mínimo tem a ver com vértice. Lembra disso? Sim. Porque, só relembrando aqui rapidamente, você tem uma parábola virada para cima, como é o caso aqui, né? Vai ter um saldo negativo, é claro. O mínimo é esse cara aqui, né? Daí você vai ter o valor de y associado a ele e o valor de x. Né? Em que dia o saldo é mínimo? Na prática é o valor do x do vértice, que você já sabe que é menos b sobre 2a. Né? Uhum. E ele quer daí depois saber quem é o saldo mínimo, né? Qual é o valor mínimo no banco. Na prática é o y do vértice. Então, para o y do vértice, você tem duas possibilidades. Uma é usar a fórmula, Sim.
A outra é, uma vez que você encontrou o x vértice nessa equação, você vem e joga aqui. Tá, x, t, tanto faz a letra, né? Sim. Pode simplesmente pegar esse valor e jogar na equação. Então, você encontra o saldo mínimo. Tem esses dois jeitos de fazer. Beleza, pode começar fazendo Bhaskara, né? Quais dois números multiplicados dão 24 e somados dão 11? 20 multiplicados dão 24 e somados dão 11. Tem isso, será? Talvez deve ser um número quebrado. Tem poucos É. números que multiplicados dão 24. Não, 3 vezes 8, né? 3 vezes 8, 24, 3 mais 8, 11, certo? Aham. Você entendeu o que eu fiz? Ou você está pensando, que besteira o professor está falando? Eu acho que eu entendi, eu fiquei meio confusa ainda. Tá, o negócio é o seguinte, tu não precisa fazer Bhaskara sempre. Existe aquela técnica chamada some-produto. Lembra da técnica Aham, de some-produto? sim. Técnica de some-produto, para o nosso caso aqui, é só você pensar o seguinte, quais dois números que multiplicados dão C? Nosso C é 24, né? Aham. Quais dois números que, os mesmos números, tá? Tem que ser os mesmos. Somados, Ah, entendi, dá entendi. menos B, que no caso, menos com menos dá mais, dá 11. Aham. Então é 8 e 3, né? Sim, sim. Pronto. Então tu tem essas duas respostas. Ou Uhum. seja, são nesses 2 dias que vai ter zero de saldo. Então, assim, Helena, sempre tenta pensar, tipo, 30 segundinhos, para não precisar ficar fazendo a Bhaskara sempre, entendeu? Aham. E sempre pensa primeiro na multiplicação, porque existem pouquíssimas combinações de multiplicação, né? Tem poucos números que multiplicados dão 24, né? 12 vezes 2, 3 vezes 8, por aí vai, são poucos, né? Uhum. Pronto, então já resolvi a A para você. Agora você pode fazer a B e a C, beleza? Tá bom.
Vamos ver o que Enviei. você fez. 5,5. Veja uma coisa, né? Faz todo sentido que seja 5,5 x vértice. Por quê? Percebe que é o valor que está no meio entre 3 e 8, né? Sim. O x vértice também é sempre o ponto médio entre as raízes, tá bom? Então, para tu Tá achar o bom. ponto médio entre as raízes, é só tu fazer a conta do ponto médio, que é somar os valores, ou seja, 3 mais 8, Uhum. dividir por 2, que dá 5,5, né? 11 dividido por 2, 5,5. Então tá tudo certo. Daí você colocou lá, ó, peraí, você sumiu com o sinal do nada, né? Por que que era negativo e ficou positivo? Não entendi, no Y. Não sei também. Veja que não faz sentido. Se tem raízes, significa que o vértice vai ser lá embaixo. Ou Uhum. seja, vai ser negativo. Então a resposta é negativa, tá bom? Uhum. Beleza. Então, tá aí, tá feito. E aí, mais alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que não. Bem, então é isso. Salvar aqui e a gente se fala. Tu disse que tem prova na sexta. Sim. Então, já para marcar, A deixa minha eu... agenda tá toda zoada, tá? Mas deixa eu te mandar, deixa eu colocá-la aqui. Ahn, por exemplo, quarta, 1 da tarde. É bom pra ti? Putz, não, porque quarta eu saio. Pode ser no sábado? Mas no sábado que vem, a tua prova é na sexta, pô. É, não, mas isso eu tô falando para física mesmo. Minha prova de física é só dia 4. Tá. Bem, pode ser. Minha agenda tá uma confusão. Pode ser sábado, 1 da tarde? Pode? Tá. Bem, não, não, não. É melhor que seja esse horário que eu vou colocar aqui mesmo, às 10, tá? Uhum. Então tá bom. É isso, anotado então. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.